Bom dia, amores! Tudo bom? Vamos a mais uma aula, então? Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho na apostila de Geografia e na apostila de História. E a prof também preparou um vídeo sobre a linha do tempo. Já vou explicar para vocês. Primeiro, então, né, a nossa oração para iniciar a nossa aula, para a gente ter muita energia e disposição, né? Pedir para o Papai do Céu nos abençoar, para que a gente tenha bastante saúde e ajudar a gente a ter paciência, né, para poder fazer as nossas tarefas, certo? Feita a nossa oração, nós temos o nosso calendário. Então, nós vamos desenhar o desenho do tempo, como está hoje, fazer como é que nós estamos nos sentindo, né, fazer a carinha lá de como é que a gente está se sentindo hoje, certo? Depois o nosso registro no caderno, né, deixando uma linha em branca, pintando a próxima linha, deixa mais uma linhazinha em branco, copia direitinho como a prof colocou lá no protocolo, tá? E aí, depois do registro do nosso caderno, nós vamos então para a tarefa na nossa apostila de história. Nós vamos usar a apostila nova, tá? Então, a gente vai pegar lá a apostila 1, volume 2, lá em História, certo? E aí, nós vamos abrir lá no início da página de História, na página 3. Aqui na página 3, conta um pouquinho pra gente sobre a história da nossa vida, que cada um de nós tem uma história, né? Desde que a gente nasce, desde quando a gente tá lá na barriga da mamãe, né? Já começa a nossa história. Então, desde que a gente é pequenininho, lá na barriga da mamãe da gente, a nossa história já começa a ser contada, né? E ali nós temos a história do Filipinho. Aparece a maternidade, né? A mamãe indo para ganhar ele, né? E aí depois a mamãe saindo da maternidade e aparece o Filipinho no carrinho, né? Então aqui fala um pouquinho sobre a história, né? Que cada um de nós temos uma história para contar, né? Assim como as coisas também têm história, que a gente aprendeu, né? Que tem os historiadores que estudam a história, que é muito importante para a gente saber o passado para agora, no presente, né? Saber como é que era antes e como é que é hoje, né? Para a gente poder ter o que a gente tem hoje e ter essa evolução que existe hoje, né? Então é muito importante estudar a história, né? Estudar o passado para poder estar no presente, certo? Bom, então agora nessa nova apostila de história, então agora a gente vai estudar um pouquinho da história da gente. E nesse momento que a gente tem a história da gente, né? Fatos importantes acontecem desde a hora que a gente nasce, né? Sempre tem alguma coisa para lembrar, né? Alguma coisa importante. E aí, quando a gente cresce, a gente tem coisas que a gente lembra lá de quando a gente era pequena, que foi importante, que marcou a nossa vida, né? Aí, por exemplo, assim, que nem agora, vocês são pequenos, tem essa, né? Infelizmente tem o coronavírus. E a gente, quando crescer, vai poder contar que quando a gente era pequeno, a gente começou a ter aulas online, porque a gente não podia ir para a escola, a gente ficou um monte de dias em casa, né? Então vocês vão poder contar para os filhos de vocês, isso faz parte da história de vocês. E a prof também vai poder contar para os meus netos, né? Quando eu for mais velhinha, vou poder contar, então, tudo isso que está acontecendo agora. Mas aqui no livro, então, tem a história do Filipinho e na página 3 conta mais um pouquinho. Então tem uma foto ali do aniversário dele, né? Tem ele aprendendo a andar de bicicleta. Então são fatos importantes da vida do Filipinho, né? E aí, assim como tem os fatos importantes, tem algumas festas que acontecem, né? Com a passagem, o tempo vai passando, né? A época vai mudando, né? As coisas vão ficando diferentes, né? Às vezes para melhor, né? Assim como aqui nessa imagem onde aparece, ó, um carro como ele era antes e como ele é hoje, né? Conforme o tempo foi passando, o carro ele foi ficando muito melhor. Ele é mais veloz do que era antigamente, né? O designer, o jeito dele, né, é diferente. Existem muitos modelos de carros hoje em dia que não existiam antes, né? Então tudo na vida vai mudando e vai se aperfeiçoando, mudando conforme a necessidade das pessoas, né?
E nisso também acontecem algumas festas, só que as festas, elas acontecem sempre na mesma época, algumas delas, né? Como o Natal, a gente comemora sempre lá em dezembro, né? Nós comemoramos também agora, né, nesse mês de junho, tem uma festa bem importante que a gente comemora sempre na nossa escola, é uma festa muito alegre, uma festa muito deliciosa, com muitas coisas gostosas, né, que é a festa junina, que a gente também vai trabalhar um pouquinho mais adiante, né? Então, algumas festas que fazem parte da história e elas acontecem sempre na mesma época do ano. Então, aqui na página 5 da apostila de história, nós vamos escrever aqui, vamos conversar com o papai e com a mamãe, se eles lembram de alguma festa, né, que acontece na mesma época do ano todos os anos, né? Independente do ano, sempre vai ter aquela festa, né? E a gente vai registrar ali. Então, como a prof falou, desde o nosso nascimento, a nossa história já começa a ser contada, começa a ser construída. E a prof preparou um videozinho para vocês fazerem uma linha do tempo, contando fatos importantes da vida de vocês desde lá que vocês nasceram até hoje, certo? Nesta linha do tempo, vocês vão usar a criatividade de vocês. A prof deu um exemplo lá, então vocês vão olhar, assistir o vídeo, ver o exemplo da prof, mas vocês podem fazer diferente. Vocês podem usar fotos, recortes de jornais e revistas para ilustrar. Tem que ter, além de desenhos, fotos, imagens, tem que ter também uma escrita. Por exemplo, lá no videozinho a prof vai colocar, então, nascimento, né? E aí uma foto que representa quando eu nasci, ou uma foto de uma imagem de um bebê, eu posso colocar se eu não tenho uma foto. Então, vai da criatividade. Eu botei um exemplo, eu sei que vocês são muito mais criativas e que vai sair ideias lindas. E assim, a prof vai poder conhecer um pouquinho mais de cada um de vocês com essa linha do tempo. Mas essa linha do tempo é para nossa aula na próxima terça-feira, certo? No dia 23 de junho. Então, vocês vão ter uma semana para poder confeccionar essa linha do tempo contando a história de vocês até aqui, certo? Bom, terminou a apostila de história, a prof já explicou a linha do tempo, né? Vocês vão assistir o videozinho lá. Nós vamos para a apostila de geografia, que também é na mesma apostila, na mesma, né? Nessa aqui, volume 2. Só que agora nós vamos lá na página 3. Vamos começar lá na página 3. E ali nós temos, então, o Filipinho e a Marcinha. E eles estão conversando, né? E eles estão falando um pouquinho sobre pontos de referência. Quando a gente vai num lugar e diz assim, ah, eu quero lá na escola cenecista. Eu vou perguntar, eu não conheço o lugar. E eu vou perguntar para alguém. Ah, e o senhor poderia me informar como eu faço para chegar lá na escola? Aí a pessoa vai dizer, ah, você vai por aqui, vai por ali, vai ter uma pracinha. E aí vai dando pontos, dicas de aonde fica, aonde a gente tem que passar até chegar na nossa escola, né? Então eu, o Filipinho e a Marcinha estão conversando sobre isso. E aí na aula, na nossa aula online, daqui a pouquinho, às 10h30, a prof vai contar a história que tem na página 4 e 5 da apostila, que é João e Maria. E depois que eu contar essa história, nós vamos fazer juntos, então, a atividade da página 6 e da página 7 da apostila de geografia. Então, página 6, página 7 e a página 8 também, certo? Então, a prof espera vocês daqui a pouquinho no nosso encontro, né, às 10h30, pra gente, então, ouvir a história do João e Maria e pra gente fazer as tarefas, então, na nossa apostila. Combinado? Beijinho e até daqui a pouquinho.